Ave Maria, alaia, alaia, nos seus andores, alaia, alaia, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, teus rios, teus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, alaia, alaia, cremos em vós. Alaia, alaia, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve tuas preces, murmúrios de luz, que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que assim seja. Axé. Santa Bárbara, luz divina, filha da Virgem Maria, os devotos de Santa Bárbara no mundo têm grande alegria. Santa Bárbara e São Jerônimo, eles dois lá no céu são irmãos. São Jerônimo manda raio, manda corisco e trovão. Epa, rei, olha, o Banixé Caô Cabiecila Xangô pelo dia que é de hoje. A lua na beira do meu chapéu, cintila na pedra do meu anel. Toda dor pra mim é mel, a lua na beira do meu chapéu, cintila na pedra do meu anel. Toda dor pra mim é mel. A guerreira se enxágua no fundo do olho d'água, onde a lua serenou. Lá no coração da mata, onde a lua se exalta, tudo cala com seu grito. Ela bebe de beber e manda a banda bater o seu batuque bonito. Ela bebe de beber e manda a banda bater
o seu batuque bonito. Tirilé, tirilé, eu, tirilé, tirilé, eu, tirilé, tirilé, eu. Tirilé relampejou, tirilé, tirilé, eu, tirilé, tirilé, eu, tirilé, tirilé, eu, tirilé relampejou a lua. Boa noite, salve. Ô boa noite pra quem é de boa noite, ô bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Salve! Hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz de estar recebendo um professor, doutor Babalaor Ivanir, uma pessoa amada, uma pessoa que tem uma história linda, profunda, e tem muito o que nos falar hoje, o que nos trazer de luminosidade, de axé. Um beijo para todos vocês, viu, que estão chegando aqui. Salve o axé de cada um de vocês. O meu sagrado saúda e abraça o seu sagrado respeitosamente, carinhosamente e amorosamente. Deixa eu convidar. Ei! Eu disse, camarada, que eu vinha, camarada, na sua aldeia, camarada, um dia. Eu disse, camarada, que eu vinha, na sua aldeia, camarada, um dia. Zai, 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 boa noite, meus senhores. Zai, 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 boa noite, peço licença. Sua bênção, boa noite. Meu Pai lhe abençoe, que Oxalá e Orumilá te dê muita bênção, muita prosperidade, saúde no momento que a gente está precisando de saúde. E é muito bom, uma satisfação estar aqui dialogando com você e todo o nosso povo. Ah, que bom, que bom. Eu também estou muito feliz. Fiquei muito emocionada ouvindo a sua história. A sua imagem me remete a alguém que eu já conheço, né? Que eu estou reencontrando aqui. E isso, a sensação é muito boa, né? A gente ter a certeza de que a gente está aqui. Uai, escureci. De que a gente está aqui se reencontrando, né? Fazendo valer a nossa missão, especialmente, eita, que o fogo tá que tá aqui do meu lado, saudando ao Senhor do fogo, à Senhora das tempestades e a vida, né? Com certeza, com certeza. Claro que eu costumo sempre dizer que os ancestros nos conduzem, né? Eu sou filho de um baiano, né, lá de Alagoinhas, o pessoal lá deve estar todo assistindo, que eu mandei para eles. Que coisa boa. Tem uma família também muito grande, os Espíritos Santos também, que estão assistindo lá em São Francisco do Conde, né? E sou iniciado no Candomblé em Maragogipe, lá no Edinho do Oxóssi, há 40 anos. Sou iniciado lá naquela casa. E sempre fui à Bahia. A Bahia, o pessoal até acha que eu sou baiano, embora eu nasci no Rio, né? Filho de baiano no Rio. Pois é, mas eu tive essa impressão quando eu te vi, assim, sabe? Eu falei como se eu já te conhecesse, como se fosse muito familiar, como se fosse realmente de casa. Aí quando você foi contando a sua história, eu falei, então não é à toa que essas águas estão aí, ó, né? Se reencontrando, né? Eu acho isso tão bonito, tão forte, né? Porque às vezes a gente demora tanto tempo para conhecer alguém e quando se encontra parece que se conhece de uma vida. São essas coisas nossas, né? Exemplo, o João Jorge do Olodum, né?
toda vez que eu fui para uma empreitada aqui, ele, o vovô do Ilê, o Zulu, a galera sempre esteve junto, né? Kátia, né? E o João Jorge me chama de baiano, né? O Marcelo Gentil me chama de baiano. Eu sempre fui à Bahia, muito engraçado, né? Desde primeira vez que fui à Bahia, eu fui para inaugurar o estado Fonte Nova, que eu tocava na banda de música da Funabem, da Escola 15, tocava Oh, clarineta, e foi inaugurar nos anos 70, o estado da Fonte Nova. E sempre uma curiosidade, que eu sabia que era filho de um baiano e não sabia quem era. Né? Você imagina. Depois eu fui levado em 81 para me iniciar no candomblé justamente na Bahia. E o Edinho vinha aqui no Rio, eu conheci o Edinho no Rio de Janeiro, né? De oh, novo, meu ancestro me carregou à Bahia, né? De lá eu passei a Bahia todo ano, né? Acompanhava e tal, né? E somente 40 anos depois que eu descubro meu pai, ele morava em São Paulo, e descubro uma família enorme, grande na Bahia, maravilhosa, né? Inclusive que eu tenho um coisa primo que boa. é médico no São Rafael, o Antônio Carlos, né? E tem médicos, juízes, né? Uma família. E eu não fui criado dentro, fui criado fora. Né? Eles vieram conhecer depois. Tem uma parte lá em Alagoinha que são os Vila Flor, mas a minha família espiritual, né, sempre é Maragogipe. Então, o que me chamou a atenção foi justamente isso. De alguma forma, o meu ancestro foi me conduzindo de volta a casa, né? De volta a casa e de volta à Sim, família. sim, com certeza. E, e eu hoje me lembrei de uma palavra que eu aprendi naquele livro lindo, profundo, Um Defeito de Cor, né? Chamado Serendipidade. E eu acho que aconteceu um pouco disso com nós dois, né? Quando eu te conheci, eu estava também buscando uma outra coisa e quando eu olhei, eu falei, opa, olha ele, né? E eu fiquei muito feliz assim com a sua generosidade, sua simplicidade, né? Eu gosto de gente assim de verdade, que com todos os cargos que o senhor traz, a sua humildade fala mais alto que tudo, e isso é o que me cativa no ser humano. É esse coração disposto ao outro, à vida, aos sinais, né? Porque tem gente que a Ave Maria é inacessível. O padre Fábio de Mello foi um outro presente, né? Sim. Que eu falei, o senhor pode? Ele, ué, no dia e na hora que você quiser. Eu falei, que maravilha, né? E eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas assim, porque eu também sou assim. Não tem muito rodeio. Ah, pode, quer, não quer, não Não quer. quer. Não, como o Ifá Porque diz, a né? vida eu acho que. Ifá diz Hã? que nada acontece por acaso. Inclusive, eu estou no meu Sim. quarto de Fá agora, estou falando com você do meu quarto de Fá. Oba! Onde ele está aqui presente, o Shogun está no quarto do lado, né? Que lindo. Nunca nada acontece por acaso. Quando veio o pessoal me dizer, né? Entrou em contato o pessoal da Marina e quer fazer uma live com o senhor. Eu falei, claro, vamos fazer, ué. É gente nossa, é povo nosso, entendeu? Uma coisa que eu tenho aprendido na vida, mesmo tendo uma vida pública que todo mundo conhece, recebi prêmio internacional, é nunca esquecer do seu povo. Então, quando é um pessoal nosso, quer dizer, até hoje eu moro no Morro da Mangueira, né? Eu nasci na favela do Esqueleto, que é onde é o UERJ hoje, aqui perto, e até hoje eu moro na Mangueira, né? Aqui na comunidade. Então, eu nunca, qualquer pessoa, as pessoas acham às vezes que eu sou inatingível, né? É como você, um artista e tal, as pessoas acham isso. Se entrar É, no meu Facebook, no meu Instagram, dizer que quer falar comigo, vai falar. Eu sempre digo, pessoal, não, me dá o telefone, né, ou dá o telefone para falar comigo, que eu acho que você nunca pode estar longe. Eu que tive uma vida tão difícil, muito difícil, né? Você nunca pode esquecer de onde você veio, mas não esquecer mesmo de fato. Né? Então, normalmente, o povo com do movimento certeza. negro sabe, o povo do candomblé sabe, mesmo estando na academia, sendo doutor, viajando muito, sempre os ex-alunos da FUNABEM que fazem parte, então, vamos dizer que foram os meus irmãos, de fato, que conviveram comigo, né? Todo mundo sabe que quando quer falar, dá um jeitinho, fala direto. Às vezes o pessoal mesmo da minha assessoria nem sabe quem é. Não, não sei o que, não. Vamos lá e fala. Dá meu telefone. Nem que for por uma orientação. Né? Não quer o quê? Uma orientação, te dá a orientação. Então você nunca pode perder isso. Quem faz ensina que uma das tarefas mais difíceis é você ser humilde.
você é obrigado a ser humilde. Não é fácil. Uma sociedade que nós vivemos, né, com muita disputa, muita vaidade, muito despeito, mas você é Sim. obrigado a ser. Então, no fundo, você tem que estar sempre disposto a contribuir, pelo menos ouvir as pessoas. Você tem que pelo menos ouvir para você ver o que vai acontecer. Assim como o padre Fábio de Mello, né? Eu lembro que quando houve o episódio do padre Fábio, todo mundo achou que eu ia brigar com ele, né? Tinha gente que me ligava, não, Ivani, processa ele, vamos não sei o quê, que não sei o quê e tal. Aí eu falei, não. Aí conversei com o Dom Orani, que é o bispo, o arcebispo daqui, que se dá bem comigo, até me colocou para encontrar com o Papa. Ele falou comigo. Aí eu falei, não, vamos fazer uma interpelação extrajudicial para responder. Aí o Dom Orani falou, ele vai te ligar. E ele me ligou. Eu falei, não, então Que vamos transformar isso numa limonada, rapaz. Você vai à caminhada conosco. E mais uma coisa que não se tornou público, que quase ninguém sabe. Ele, além de ter ido comigo numa casa de candomblé, que foi queimada, que eu pedi que ele foi, além de participar da caminhada, ele doou dinheiro para a reconstrução da casa. Isso nunca se tornou que público. lindo. Pois é, quando eu vi essa entrevista, de onde eu estava, eu tomei a bênção ao Senhor, a sua sabedoria, a esse lugar que eu acho que é, né, do verdadeiro ofício do sacerdote, né, de transformar todo caos em amor, todo ódio em amor, toda desavença em amor, né? A gente vive num tempo tão odioso, né? Tão intolerante, tão machucado, né? E já foi tudo tão machucado, nossos ancestrais, nossos antepassados já têm, né? A gente já traz essa história, essa dor no nosso DNA, no nosso sangue, né? E que a gente hoje, ou a gente constrói o amor, ou nada vai mudar, a dor vai se perpetuar. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi sua entrevista. Exatamente nesse episódio. Como o padre fala, eu falei, gente, quanta sabedoria. Que rei é esse que eu quero estar com ele? Um rei! Né? Um rei com uma simplicidade, com uma serenidade, com uma decência, né? Ali no seu lugar, sabe? E eu falei, é assim que As se pessoas têm que faz, né? observar, quem é iniciado não é mais a mesma pessoa normal como se tem na sociedade. Você vive em sociedade, mas você é uma pessoa iniciada. Iniciado, você é uma pessoa especial. As pessoas não entendem isso. As pessoas querem ser iniciadas, É, mas ter o comportamento como tem o mundo comum. Isso você paga um preço, né? Eu sempre digo, você tem que abrir mão de muita coisa. E no caso, inclusive, do culto de Ifá, né, eu era uma pessoa muito aguerrida. Quem me conhece sabe que eu era muito aguerrida, militante, lutava contra grupo de extermínio. Mas quando você é iniciado em Fá, as pessoas não sabem que você faz um pacto com o Criador. O Babalaô é aquele que faz o pacto com o Criador. Então, ele é aquele que, com o tempo, ele vai aprendendo a estar em sintonia com a força criadora, que é através da natureza. As pessoas não entendem isso. Né? Não é um sacerdote que aprende no seminário filosofia, não é isto. Né? Ele tem que lidar com as forças da natureza, que é o mais sublime que o sagrado nos deu, que é da sua criação, que é a água, o fogo, o ar e a terra. Né? E orixá é justamente um ancestro, pode ser também um ancestro divinizado, mas são as forças da natureza, que está contida no ser humano. Né? Todos nós viemos da lama. Ao virmos da lama, nós tem que estar sintonizada com essas energias. Então, você é obrigado a sempre, que não é fácil, mas agir com sabedoria. Você não pode agir no confronto. Né? Eu fui uma pessoa de muito confronto antes, quem me conheceu sabe também disso. Né? Então, você tem que, a partir daquilo que é difícil, né, você tem que pensar, raciocinar e ver que aquilo que é bom para todo mundo, para o conjunto, né? Todo mundo. Até o pessoal que é. Eu sempre digo que às vezes seguir, eu brinco com todo mundo assim. Ser pai de santo é uma coisa, ser sacerdote é outra. É diferente. Né? Nada contra, não, porque a postura ela tem que ser diferente. Né? sim, Eu tenho ouvido muita gente do canal assim, não, mas os filhos de santos são muito ingratos, eles não correspondem, tem muita queixa, né? Mas quando você faz, você aprende para Ifá, e quando você faz uma coisa para uma pessoa, você não está fazendo para ela, você está fazendo para aquilo que está acima dela. Então, o Lodumare vai te reconhecer, Ifá vai te reconhecer, e a ancestralidade dela vai te reconhecer. Por mais que ela, como indivíduo,
não reconheça, né, você vai ter uma compensação mais adiante. E alguma porta vai abrir. Então você tem que fazer com muita generosidade por conta disso. E uma outra máxima que nós temos é assim: eu nunca me preocupo com o que me dizem. Que é uma outra coisa que se fala, né? Você está conversando com uma pessoa, não se preocupe com o que ela está dizendo para você. Ela pode estar te enrolando, estar te enganando. Você é que não pode, ao dar a sua palavra, trair a sua palavra porque ela é sagrada. Se ela não cumprir, é problema dela. Mais tarde você vê o que acontece. Porque eu sempre digo, quando eu converso com alguém, quando estou conversando com você, tem uma ancestralidade em você. Você não é um indivíduo. As pessoas acham que numa sociedade ocidental você nasce como um indivíduo. Você não é indivíduo. Você é continuidade de uma série de coisas da sua família, da sua ancestralidade. Nós é que achamos que é uma coisa só material. Você não herda só as questões materiais da sua família. Você vai herdar muito mais coisas do que isso, muito mais coisas do que isso. Então, quando você está conversando, tem que levar em conta que você tem que respeitar o que essa pessoa traz e o que ela tem. Traz. Por mais que ela ache que não, mais que ela ache que ela é que manda, é que ela é fortaleza. Não, ela traz muita coisa. A pessoa mais simples, ela traz na sua ancestralidade muitos valores, muitas coisas e que vai estar sempre atenta. Então, uma pessoa iniciada tem que reconhecer isso na outra. Sim. E louvar isso, e respeitar isso, e dar testemunho, né, dessa sabedoria, desse legado que nos é dado, que se é dado, né, nesse ofício, nessa, como o senhor disse, nessa iniciação, que é esse reencontro com a nossa essência, né, com essa lama, com essa água, com esse fogo, com essas águas, com esse ar, né, com todos esses elementos que nos regem e que traçam de uma maneira tão bonita o arquétipo de cada um, né, a personalidade de cada um, o jeito de cada um, com aquilo que trouxemos, né, e com aquilo que nasce com a gente. Nasce. Né? Eu sou o maior exemplo, eu conversava com você hoje à tarde sobre isso, né? Eu sou Sim, talvez um exemplo vivo, né? Eu sempre digo para as pessoas, eu até isso, na minha tese de doutorado, eu falo sobre isso no prólogo, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, filho de um baiano com uma campista aqui da cidade de Campos. Assim que eu nasci na favela do Esqueleto, né? E assim que eu nasci um pouco depois, meu pai se afastou da minha mãe. Ele era um baiano mecânico, eu só sabia que era um baiano mecânico. E ela teve que se prostituir. Então ela viveu na prostituição, aqui na zona do Mangue, na chamada Rua Comandante Mauriti, do lado de Sambódromo, em Coia Sambódromo. E eu vivi ali com ela. Com 8 anos de idade, eu fui raptado pela polícia, da mão dela. Depois eu vou saber um pouco as razões. Sou colocado num colégio interno, no SAM. Né? A FAMEB, hoje é chamada FAMEB aí na Bahia, mas era no SAM, na época. Aí era CEAN na época. Né? E nunca mais vi minha mãe. Na minha adolescência, com 14 anos de idade, eu sou transferido de uma escola para outra e vou cair na escola 15 em Quintino. E na escola 15 encontrei um menino que morava ali na Praça 11. E ele morando na Praça 11, ele me falou da Praça 11 num domingo, que a gente só podia sair para ir ver o jogo de futebol, que eu não tinha família, né? Então ele me leva à Praça 11 para reencontrar com a minha mãe. E eu fui todo feliz achando que ia reencontrá-la. Então lá eu descubro que ela tinha morrido. A versão oficial que se dizia é que ela tinha se suicidado, que ela tocou álcool no corpo e tocou fogo. Eu saí muito desolado, muito chateado com aquela fala, né? Com aquela coisa toda e segui a minha vida. Fui seguindo a minha vida. Fiz 18 anos, saí da Funabem, fui ser operário, morava sozinho, isolado, sem família. Até que depois eu vou descobrir que, na verdade, já na fase adulta, eu vou descobrir que. Não, aí antes disso eu vou me iniciar no candomblé, né? Na Bahia, aí, Maragogipe. E seguir minha vida. E aí eu vou descobrir mais tarde que ela, na verdade, ela não tinha se suicidado. Na verdade, ela foi assassinada por um policial da Invernada de Olaria, que virou o Esquadrão da Morte depois aqui na Baixada Fluminense. Né? E fui tocando a minha vida. Minha vida foi andando. Depois, em 2002, 2001, eu estava numa. É muito engraçado essa história,
Eu tinha viajado para os Estados Unidos e volto com a Benedita. Vamos ter um jantar com o pessoal afro-americano, os empresários, no Copacabana Palace, e começa uma conversa. Aí o pessoal começa a falar sobre a Praça 11. Aí eu disse, não, e tá um amigo do meu lado, né? Ele disse para mim assim, não, eu morei ali na rua Comandante Maurício. Eu digo, não é verdade. Eu falei, morou. Você não morou, cara. Morou. Eu falei, não, você conheceu a Sônia? Ela falou, claro que eu conheci uma magrinha, cabelo salado. Então, ela era minha mãe. Aí ele diz, tem que dizer que ela tinha um filho desaparecido, Ivani. Então, ele que me conta a história do fato que aconteceu. Aí ele manda eu voltar lá para conversar com uma pessoa. Tinha sido namorado dela. Aí eu estou lá conversando e tal, aí vem uma senhora baiana, chamada Dona da Bahia. Aí diz assim, Dona da Bahia, a senhora conhece esse rapaz aqui? Eu disse, não, eu vejo ele sempre na televisão, ele fala bem e tal, bonito. Aí fala, não, ele é o Paulinho, filho da Sônia. Aí ela, o quê? Eu peguei ele no colo, tomei falda dele e tal, e vai conversando comigo e tal. Ela fala, volta aqui à noite, você vai falar com fulano ali, que ele conheceu bem sua mãe. Quando eu volto para conversar, o cara disse para mim o seguinte, não, mas deve usar seu pai, Vani, e tal, que você apareceu e tal, Paulinho, que a prostituta ela tem um nome de guerra e o filho tem um nome de guerra. Então o meu era Paulinho e o dela era Sônia. Embora o nome dela era outro. Aí quando eu volto para conversar com esse rapaz, ele diz para mim assim, não, eu já mandei avisar seu pai. Aí eu, como? Não, mandei avisar o Broto. Eu falei, não, Broto não é meu pai. Broto é uma pessoa da Mangueira, que ficou preso na Ilha Grande muitos anos. Eu o tirei da Ilha Grande, porque eu fui atrás dele na Ilha Grande para saber a história da minha mãe. Eu acabo botando um advogado, tiro ele de lá. Aí eu digo para ele assim: aqui tem algum baiano antigo que conheceu a minha mãe? Aí ele diz assim para mim: tenho, o Fala Fino, mecânico. Eu falei: ah, então ele conhece. Aí quando eu vou conversar com esse baiano, né, ele diz assim: não, claro e tal, ele fala, é engraçado, assim, é o baiano da praia, José do Carmo Santos, né? Ele e tal, aí eu falei, ele foi, essa informação eu tinha também, eu falei, ele foi para São Paulo. Ele falou assim: não, ele foi para São Paulo, estourou uma onda aí, ele foi para São Paulo. Bom, encurtando mais essa história, eu fui descobri-lo 40 anos depois, lá em São Paulo. E vou descobrir uma família enorme na Bahia depois. Hoje eu tenho contato com eles, né? Muito contato com a minha família. E é muito bom que você não sabe com quem você é parecido. O que eu quero dizer é, o meu ancestre me conduziu, me protegeu, porque eu tinha tudo para ser um grande bandido. Eu tinha tudo para não estar vivo hoje. Então, toda a minha vida, ela foi conduzida dessa forma. Então, não fui eu em si. Então, se você não levar em conta o que existe, né? Por isso que eu agradeço muito ao Shoguian, agradeço muito a Mão de Edinho, de Maragogipe, a Yanitinha da Oxum, que sempre foi muito minha amiga, da Casa Branca, que dizia, não, você não precisa ter raspado o orixá, seu caminho era outro. E foi neste período que eu vou justamente, eu vou para a Nigéria. Aí eu vou descobrir o quê? Um babalaô, quando ele é o escolhido, ele, para ir, o pai tem que autorizar. Então, esse é um detalhe que eu não sabia. Né? Isso eu não sabia, entendeu? Então, eu descobri depois. Então, eu considero que na minha vida eu fui muito conduzido. Então, eu tenho uma responsabilidade que ela não é só das disputas materiais, das coisas que tem, mas de cada vez mais compreender quando as coisas vêm na sua direção, na sua mão, e transformar em gesto de concórdia, de vitória para nós, que isso é que é importante. Nossa, que história linda. Emocionante. Já virou livro essa história? Não, não, essa história, ela está no prólogo. Eu botei pela primeira vez no prólogo da minha tese de doutorado, como a minha tese sobre intolerância religiosa, são as religiões de matriz africana, né? Como é que elas sempre resistiram, sempre foram agente política. É um livro chamado Marchar Não É Caminhar, né? Da editora Que Palas. lindo. Esse é o livro que tá. Eu faço um prólogo, porque como eu sou um acadêmico diferente, venho do meio popular, eu tive que me colocar antes, né? Para poder. E tem gente querendo fazer filme, muita gente procura, quer fazer. Agora mesmo tem uma galera conversando Eu comigo. fiquei com o coração aqui, eu estou contando e eu. Eu digo para o pessoal o seguinte: Mas parece uma história de realmente de filme, né? A eu digo para o gente. pessoal o seguinte: eu não gostaria nunca que fosse um filme de autossuperação, que é comum, né? Venci por mim mesmo. Ele só tem sentido uma história quando milhares de pessoas passam por isso, né? É uma história comum de muita gente. A novidade é que você, o filho de prostituta, que veio de tudo isso e tal, e virou doutor na academia, né? Acabei de ganhar um prêmio ano passado nos Estados Unidos, né? Um prêmio internacional. Então,
Mas só tem sentido Gra- para isso. E eu faço questão, quando você vê eu falar professor doutor Babalaô, isso tem um sentido. É o respeito ao Sim, candomblé. sim, Faço questão de manter por isso, porque a nossa sim. religião ela é olhada como se fosse uma religião de pessoas que não têm valor, não têm cultura, não têm nada, foi muito preconceituosa. Então, quando eu Pessoas afirmo à margem, né? o Babalaú, é só por essa razão, é uma identidade. Né? Eu tenho orgulho da religião que eu pertenço, da minha prática espiritual. E a minha identidade, eu sempre ando vestido assim o dia todo. Todo mundo sabe que eu sou ando vestido dessa forma. Eu não ando vestido assim para ir no candomblé, não. Essa é a minha identidade. As pessoas acham que isso aqui é uma roupa religiosa. Não é um costume africano. Lá na África usa muito isso, na Nigéria, né? Até brinco quando eu viajo, eu trago uma mala cheia, né? Eu tenho até meu alfaiate lá e tudo, né? O meu pessoal que tira a medida e tal, eu digo, não, meu estilista é de lá, cara. Assim como você vai para a Europa e se veste como forma europeia, eu me visto de forma diferente. Então, essa identidade, ela acaba trazendo respeito. E as pessoas acham que é religiosa só, não é religiosa. Ela não é religiosa, ela é uma identidade africana, simples. Né? Então, eu tento, na minha vida pública, me colocar de uma forma que traga cada vez mais respeito para o nosso povo. Muita decência e dignidade. Muito bonito. Eu fico muito feliz, assim, porque eu tenho uma história que o orixá é muito vivo na minha vida também, né? E quando eu ouço assim uma história como a sua, falo, ai, que bom que eu não estou sozinha nisso, né? Claro. Porque às vezes parece que a gente está só, mas a gente Não, tem tantas pessoas que vivem histórias também e que a gente fala assim, meu Deus, é inacreditável, mas é possível, né? sim, E o senhor é uma pessoa vitoriosa, história de uma pessoa vitoriosa, uma pessoa, sabe, que vem assim para hoje poder contar tudo isso, né? Para hoje poder ajudar também tanta gente, para hoje ser um farol para tantos, né? Tantos que muitas vezes estão aí desacreditados da vida, do seu caminho, né? E a gente, quando escuta um depoimento como esse, uma história como essa, assim, as possibilidades se abrem, porque tudo aquilo que parecia ser impossível se transforma. E o bonito desse, desse sacerdócio que a gente está falando aqui é justamente esse: é a gente ter essa força de transformar o negativo no positivo. Né? sim. E eles dão um caminho. Eu sempre digo assim, eu tenho 6 filhos. 5 são universitários. Só o fato de eu ter 5 filhos universitários, uma médica veterinária, um em administração, um em pedagogia, outro em geografia, e outra pedagoga virou presidente até de um CA, você imagina. Eu nunca deixei eles, não deixaram entender, da onde eu vim e da onde veio a sua avó e seu avô. Né? Eu digo para eles, a sua avó era uma prostituta. E ela não era prostituta porque ela achava legal ser, é porque foi o único lugar que ela encontrou para sustentar o filho. Né? Então, vocês têm que entender que a prostituição não é só uma questão moral, não é só Sim, isso. Né? Então, não o fato deles, até meus netos mais velhos, né? Eu já sou bisavô, tenho uma bisneta, né? Até eles verem isso, né? Que você tem, eles seguem. E quando você é um militante, às vezes fica muita lacuna, né? Você vai fazendo 500 coisas e tal, e aos poucos eles vão compreendendo. Os 2 mais velhos já são iniciados para IFA na Nigéria, né? que Segue lindo. essa ancestral. Né? Os 2 no meio, a mãe é evangélica e fica meio, não sei o que e tal, mas tem uma relação muito boa. Não, eu quero encontrar com a minha ancestralidade, para não aguenta. Então, e eles todos são ligados ao movimento social, têm respeito, né, à tradição religiosa, até brinco, né? Quando o pau canta, tem que fazer é boa, né? E é o pai que tem que fazer, sabe como é que é? Não quer ir, não, mas quando o pau canta, tem problema, e você tem que estar para isso. E com as pessoas do qual eu tenho orientado no meu trabalho espiritual, é um pouco isso. Eu até dizia para você cedo, né? As pessoas têm que ter seu orixá em casa. Na África é assim, na Nigéria é assim. Né? Não quer dizer que no Brasil esteja errado, não é isso. No Brasil, a forma como o candomblé se construiu foi uma forma muito importante de preservação. As pessoas precisam elas se interagir com o seu orixá. Então, eu tenho feito isso. E às vezes você diz uma coisa simples para uma pessoa, ela te traz um problemão.
Aí quando ela é iniciada, eu digo assim, mas vem cá, você já botou a cabeça no chão pro seu orixá, já perguntou? Ele vai lhe responder, rapaz. Tu não precisa vir fazer o jogo, não. Primeiro pergunta a ele, porque ele te dá caminho. Porque às vezes você fica muito preso a uma relação de dominação, e eu particularmente não gosto. Porque isso é ruim para o sacerdote, você fica dependente do sacerdote, né? Com certeza, E o outro te mantém com naquela certeza. relação de dominação. Não, tem coisas que você tem que perguntar a ele. E aí tem gente que fica, vai botar a cabeça no chão, porque a pessoa normalmente espera que saia com a lista logo na mão, né? Entendeu? E aí eu digo assim, não, cara, põe a cabeça no chão que ela vai te responder. Põe pro seu orixá que com certeza ele te responde. É que você talvez não está entendendo o que ele está te respondendo, né? E todo mundo hoje é feito na minha casa, principalmente nos últimos anos para cá, não os que eu iniciei a partir da lógica de Maragogipe. Eu faço questão de manter esse rito tradicional do que eu aprendi lá, foi muito bom na minha vida também, mas os novos, que às vezes são iniciados por mim na Nigéria, muita gente é iniciado lá, ou aqui a partir da regra de lá, todos aprendem a abrir o bi e vai abrir o bi para o seu orixá. Aprende a ouvir, aprende a conversar e ouvir responde a ele. Né? Não é, ouvir não é uma coisa de poder da minha sabedoria, do meu sacerdócio. Ouvir é uma coisa comum. Eu vejo na Nigéria. Qualquer pessoa sempre vai lá e dá obi. Aprende a cantar obi e abrir obi. Então, acho que essa forma de lidar aqui também traz responsabilidade. Porque você é o teu orixá em casa, você tem mais alguém morando com você. Você não pode fazer muita coisa que você pensa que vai fazer. Você tem que levar em consideração isso, né? Então, acho que esse sagrado, as pessoas têm que saber lidar com ele, né? Porque tem vida, tem vida. Então, você tem que aprender a lidar com essa vida, né? Com essa energia, é uma energia inteligente. Quando o orixá te diz uma coisa, não faça, porque ele já viu longe. Eu até brinco com o pessoal meu o seguinte, né? Você tem o livre-arbítrio. Não pergunte. Se você perguntar, faça o que ele vai responder. Presta atenção na resposta dele. Agora, se você quiser fazer por sua conta, faz pela sua conta. Então, não pergunte. Porque se você pergunta, você passa por cima dele e aí o resultado pode ser danoso para você depois. Não que ele é perverso e vai te castigar. É porque o orixá, eu sempre digo para as pessoas, ele nunca dá o que você pede. Ele dá o que é melhor para você. Pode coincidir que você pede ser, ser o que ele está vendo. Então, quando você vai ao orixá, você tem que ter muita clareza disso. Porque quando ele diz não, é não. Ele sabe as razões por que ele diz não. Que você não sabe. Então, saber lidar com essas energias, você tem que saber como vai. As pessoas, às vezes, querem uma relação de troca, né? Pragmática, né? De resposta imediata, de resultado imediato. Às vezes não é assim, não. Se ele te disser sim, é sim e é no tempo dele, não é no seu tempo. Mas ele responde. E eu acho que a pior relação que se tenta ter com o orixá, né, que é barganha, é o caminho mais, para mim, errôneo, assim, porque eu acho que não se negocia, entende? Eu acredito muito nisso. Acredito nessa resposta, nessa, nesse, nessa luz que ele traz mesmo e os sinais que eles trazem, né? Muitas vezes com muita sutileza, né? Te Mas se você avisa. estiver atento, você não perde o bonde, né? E o senhor estava falando aí em relação a essa relação de casa, né? De estar de ter essa intimidade com o seu orixá. E me fez lembrar do que eu tenho falado diariamente. Assim, estamos vivendo um momento de ressignificar, né, a nossa vida, inclusive a nossa relação com religião, religiosidade, associação, terreiro, o contato humano. Né? Eu acho que chegou a hora da gente exercer essa relação e esse contato diariamente, né? Às vezes você não tem como ir no mercado comprar uma vela porque está tudo fechado, porque está todo mundo em isolamento, porque ninguém pode sair, ninguém pode comprar uma coisa ou outra para fazer um ebó. Então, eu acho que mais do que nunca, esse é o momento da gente entender exatamente isso que o senhor está falando, né? Que não está no Pai de Santo, que não está na Mãe de Santo, que não está, mas está em si, está na sua cabeça, está no seu pensamento, está na sua força, na sua fala, né? E eu acho que eis a hora e o momento de
todos os filhos de santo, o Omorixá, e estou colocando isso em todas as religiões de si, porque ninguém está podendo ir para a igreja, exceto aqueles que estão quebrando as regras, né? A favor de si mesmo, que é o pior. Mas os terreiros estão respeitando, as casas estão respeitando. E eu acho que esse momento da gente entender essa nossa conexão com esse nosso sagrado que habita em nós, que nasceu com a gente e que, ao longo da vida, vamos conhecer alguém que vai nos ajudar, vai acender esse farol, né, para que a gente trilhe o nosso caminho. Mas não essa relação de dependência, de que Ele dá isso se caminho. chama Você fala muito bem isso. A relação ela não pode ser de dominação, ela não pode ser de medo, não de pode. medo, Ela tem que ser de exatamente. respeito, porque uma coisa Exatamente. é, se você não fizer uma coisa correta, o orixá que vai te dar o caminho também vai te dar a cobrança, isso é óbvio. Não precisa ninguém provocar. Essa coisa da maldade, do bem e do mal, que é uma coisa do Ocidente, nesse tipo de relação espiritual não tem. Então, se ele sabe tudo, e ele, né, cabe a ele te dar o caminho. Às vezes ele te tira de lugares que você não percebe que ele te tirou. Quando ele te dá Com coisas que certeza. você percebe que você não nem atribui que ele te deu. Eu, às vezes, com o meu louco, converso muito com ele, brinco, né? Ele diz assim: tu já viu, você vai para uma reunião às vezes, achando que é uma coisa, tudo que você fala lá acontece, tu sai com coisa melhor. Né? Mas para isso você tem que ter a sua conduta. Porque se você não tiver, porque, e fato é uma coisa interessante, não basta você ter vontade. Tudo vem uma privação, tudo vem uma correspondência de conduta, de ato, E, né? E você tem e, que ter. e não tem uma. Você Aham. tem que ter. Se você não tem a conduta, não resolve. Não é só dar o ebó. O ebó é importantíssimo. Mas quando você arreia o ebó, né? Às vezes, quando você abre o jogo, ele te fala de uma conduta sua. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você fez o ebó tudo certinho, mas aí você quebrou a conduta. Aí você volta e deu tudo errado. Não, porque você está pensando, não sou eu que estou falando. Ele que está dizendo que você não pode fazer isso. Então, lidar com essa espiritualidade, né, é muito importante. É uma grande responsabilidade. E quando o senhor fala desse sentimento que às vezes a gente não, a gente quer uma coisa, mas sente outra, né? E às Sim, vezes a gente sente uma coisa que a gente até quer, mas não sente, a vontade não aparece, é como se algo estivesse dizendo assim, sossega, aquieta e não vai. Mas você quer, você racionalmente você acha que quer, né? Mas tem uma coisa no seu sentimento, no seu coração, no seu ocã, está dizendo que. não. Mas eu falo, mas meu Deus, por que não? Né? Isso eu me pergunto muitas vezes, mas por Aí depois você vai quê? ver assim, aí acontece assim, não, não era para mim. Aí tá aqui na frente eu falo, então, Não era para entendi. mim. Às vezes ele mostra Não na frente quem que era. era. Coisas, às vezes, até, vamos dizer, profissionais, né? Uma coisa que eu Sim. queria muito que acontecesse, que eu queria tanto participar, não deu. Hoje eu aprendi, assim, em tudo eu agradeço. Mariene, o maior show da sua vida foi cancelado. Obrigada, meu Deus. Não reclamo mais de nada, porque eu já fui livrada de tanta coisa Tanta ruim achando que coisa. era maravilha, que eu digo assim, ô, oh, tudo certo, tá tudo certo. Mas, meu Deus do céu, tá tudo certo. Então, não vamos reclamar. Um dia eu estava cantando um festival chamado Ilumina, um festival de espiritualidade, aquela expectativa, todo mundo meditando, um negócio lindo. Na hora de eu entrar agora com vocês, ela que quando entra no palco, uma energia, uma força, entra com ela, buf, apaga tudo. Eu falei, ué, cadê a força? Apagou, acabou o gerador, acabou a luz. Eu falei, ficamos lá, eu meditando, rezando, pedindo orientação, e nada, e ninguém resolvia, e não vinha gerador, e não vinha luz, não vinha alguma coisa bem lá no meu fundo, falou assim, onde é que está a sua luz? Cadê a sua energia? Vá! E eu peguei minha banda, entrei no palco, cantei uns 30 minutos sem gerador, sem luz.
Aí estou eu cantando na Bahia, São Jorge, no Rio. Quando eu faço ok, Aroxós, ok, ok. Mas a luz veio assim, ó. Bum, parecia que estava ensaiado. Parecia... É claro que às vezes a gente é testado tipo assim. Vamos ver como é que tá a fé dessa neguinha aí, para ver como é que ela tá, né? Se firmando num. Porque no momento desse, o que a gente pensa? Ah, não, meu Deus, Deu fui errado, castigado, alguém o que é disse. que eu fiz? O que é que eu tô errando? Não, não, não. Não. Não, tá tudo certo. Ali, quantas pessoas tiveram prova disso, né? Pessoas que muitas vezes, por não ser um evento, era um evento de espiritualidade, mas não era um evento né, africano, né, Africano, não, outra. de matrizes africanas, tal. Com certeza. Nem todo mundo estava gostando de me ouvir cantar para trancar a rua ali naquele momento. Né? Muita gente deve torcer, não são todas as pessoas, né, que estão na espiritualidade que aceitam uns aos outros, que acham, né, que, enfim. Mas a gente, a prova viva disso tudo e a pergunta que veio assim, onde é que está a sua luz? Onde é que está a sua força? Não está no gerador. Você vai cantar sem luz e sem gerador e vai dar tudo certo. E foi assim uma prova para mim em primeiro lugar, né? Mas com certeza para muitos que estavam ali, que tipo estavam ali desde de manhã, o show já era 9 da noite, esperando o dia inteiro. Então eu acho que tudo isso na vida vem para mostrar a força, né? Eles são Dessa maravilhosos. energia que é maravilhosa. Eu falo, gente, eu sou prova viva de orixá Isso, vivo. isso. Não venham me falar disso, daquilo outro. Eu vivi, sofri intolerância religiosa desde minha casa. Eu sei bem do que eu estou falando. Eu sei bem o que é ter que esconder, acender vela escondida, fazer tudo escondido, me iniciar com vergonha, com medo, oprimida, reprimida. Eu sei bem o que é isso. Então, quando eu subo no palco para cantar, que eu posso abrir a minha boca e cantar para os meus orixás, é uma libertação, é uma euforia, é um abraço que eu dou em todos eles, louvando o meu sagrado com todo o respeito que existe nessa vida, né? E eu sou muito feliz e agradecida, de verdade. Eles são maravilhosos. Eu digo para todo mundo, eles sabem. Você vê agora a polêmica do samba da Mangueira sobre Jesus, deu uma polêmica danada e tal. Sim, E aí eu estava nos Estados Unidos, quando eu voltei, aí a Mangueira pediu que ele ia falar comigo, a direção da Mangueira. O pessoal mora aqui e tal. Aí fui conversar com a direção, aí me pediram para organizar um grupo de religiosos para poder visitar o barracão, conhecer o enredo. E me deram uma tarefa de escolher 20 religiosos que saíssem na frente da escola. Você não sabe o boicote que foi de algumas tradições religiosas. Eu tive que trazer um frade lá do Recife, um abade, né? Que é muito, o abade Marcelo. Né? E o judeu arrumou um judeu. E você viu a repercussão que foi no carnaval aquilo. Você viu aquilo, a repercussão que deu, porque há uma coisa na sociedade, apesar de toda a intolerância, toda a perseguição aos cultos afro, mas intolerância em si mesmo, né? Mesmo no nosso meio, às vezes tem, né? Mas há uma expectativa, ninguém esperava que com uma faixa que nós escolhemos, então cada um tinha que se respeitar, teve aquela repercussão toda. E são na frente da escola. Foi muito engraçado que a gente saiu na frente da escola, puxando a escola, e não estava no enredo. Né? E o pessoal nervoso disse, não, rapaz, vamos lá. Quando o pessoal viu, o pessoal da arquibancada começou a... Exu é bom, né? Exu sabe como é que a coisa funciona, né? Aí todo mundo começou a botar no ar, na hora, nas redes e tal, tomou uma repercussão grande. Então, há coisas que você não sabe o que você está fazendo, você tem que saber que você é conduzido. Você tem que saber ser conduzido, não é fazer o que você quer. É como é que você é conduzido. E o resultado que dá. Mesmo as pessoas trabalhando contra alguns, mesmo no nosso meio, tem disputas às vezes muito grandes. Você tem muito grande. maturidade e muita sabedoria de entender que você está cumprindo uma missão. E uma missão para todos. Então, toda vez que você é tocada num projeto, né, num trabalho, tem que entender isso. Porque mesmo quando Ifá, eu costumo dizer isso, né? Que a Ifá é a sabedoria divina, né? As pessoas esquecem disso, é a palavra, na verdade, né? Porque o povo diz que a Bíblia é a palavra, o nosso oráculo é a palavra, o nosso testemunho. Ele, toda vez que ele
te traz uma situação difícil, pode observar uma coisa, você vai sair muito melhor se você souber lidar. Se Sim, você tiver paciência e souber lidar, não ficar reclamando da vida, mas ficar sim, tentando entender porque que aquilo está vindo, é porque ele está lhe preparando para o momento sim. posterior. Ele nunca vai te dar nada que você, no fundo, não consiga lidar com aquela história se você ficar remungando, chiando, aí vai ficar pior. Mas se você souber entender o que está, tiver resiliência, tiver paciência, você pode observar que a luz que se abre depois é muito maior que a situação que você estava. Isso está nele, porque ele te prepara para o momento. Ele, quando te coloca uma situação, porque ele está te preparando, você tem que saber lidar. É o caso do sacerdote. Você tem que saber Sim, lidar para poder lidar com outro ser humano. Se você não sim. consegue passar por situações que a humanidade te traz, né? Como é que você vai entender o problema do outro? Como é que você vai ter que compreender? Você não vai compreender. Você não pode viver o problema do outro, que também ensina isso. Você não pode viver o problema. Você tem que ouvir, compreender e saber orientar. Mas eu digo para todo mundo, às vezes o pessoal que chega aqui chorando, reclamando, eu fico olhando. O senhor não vai fazer nada? Eu fico olhando. Não, rapaz, tu não está entendendo. Então, não é ali toma um É, banhozinho, vai porque, para casa, esfria a cabeça. Entendeu? O cara quer que você resolva o problema dele. E às vezes não é você que vai resolver. Entendeu? Às vezes, e às porque vezes essa a ideia de gente você entende achar que o que sacerdote resolve tudo, é que tem essas confusões todas que você tem aí. Né? Muita decepção, muita confusão. O sacerdote orienta, né? Ele vai lá e mexe, faz, mexe com a energia que tem que mexer, mas às vezes você tem que passar por aquilo, né? Você vai passar por aquela situação. Eu sempre digo que uma pessoa, quando é iniciada, às vezes tem problema difícil que ele vai enfrentar logo depois. Ele acha que não deu certo. Não é que não deu certo, não, é que está limpando, rapaz. Entendeu? É que tu vai, às vezes, não, eu perdi o emprego, não sei o quê. Calma, rapaz, é que faz parte. Então as pessoas acham que não faz parte, só faz parte do lado bom. E é para você se faz, tornar uma pessoa melhor. Né? faz parte do processo em si, né? Do renascimento, de todo. Faz Que parte. realmente requer muita sabedoria, requer muita paciência, requer muito entendimento. Então é tão importante, né, conversar, explicar para essas pessoas, para esses recém-chegados, né? Porque realmente não é fácil, né? Estar no olho do furacão não é fácil. Estar no meio do problema, quem está de fora vendo e assistindo, eis o nosso grande desafio, nos tornarmos É, espectadores de nós mesmos, sim. né? E tentar sair da situação e olhar, porque estar no meio de um grande problema, de um caos, de uma situação. Por isso que eu tenho falado tanto para que as pessoas, nesse momento de recolhimento que estamos vivendo, de resguardo que estamos vivendo, que a gente volte um pouco para dentro de si, reflita, reveja, recomece tantas coisas que estão aí, né, precisando recomeçar dentro da gente. O universo fala disso nesse momento, né? A natureza fala disso nesse E o momento. povo de Santos sabe o que é estar recolhido. Para nós não é grande sacrifício. Eu estou há 2 meses sem sair, basicamente, né? Não é uma coisa do outro mundo. Até um jornal me chamou para falar assim. Eu falei, não, nós estamos acostumados. Faz parte da nossa. Acho que a minha conexão caiu, mas já estou de volta. Cadê ele? Ah, Ah, de novo. voltamos. Eu Às achei que tinha vezes a acabado o tempo, conexão aí faz. acabou o tempo. Até nisso a gente tem que saber lidar, que às vezes a conexão da internet, né, tá. Mas graças a Deus a nossa tá maravilhosa, que eu já passei uns aperreios aqui. Ah, é? Aqui Tá. também, às vezes, eu estou fazendo live com o pessoal, dialogando com muita gente, né? E o pessoal é muito engraçado. Eu brinco com todo mundo por isso, né? O fato de você ser doutor numa universidade, né? Isso chama atenção um pouco, né? Figura pública. Eu sempre brinco o seguinte: o macumbeiro e o preto, a sociedade discrimina, mas o doutor é obrigado a respeitar. Não tem jeito, ela tem que é o status da sociedade. Então eu falo com muita gente, converso com muita gente, e esse é um momento de muita troca. E às vezes aqui é uma encrenca. Na hora que liga aqui para falar com A ou com B, fica difícil, né? Mas muito boa.
E tem Pois. assistido as suas lives. Eu sempre entro nas suas lives, eu entro lá quietinho, né? Ah, Sempre assisto. que bom, Tem a galera nossa que eu sempre bom, entro para ver lá quietinho e tal, né? Eu que sempre bom, Rafa. vejo. Que Me é um sinto muito importante a honrada. gente ver o que o nosso pessoal está fazendo, o que o nosso pessoal. É muito importante isso, prestigiar o outro, acho que isso é muito bom. Que tem muito pouco na nossa comunidade, às vezes, né? Eu também assisti várias lives do senhor essa semana. Ah, obrigado. Inclusive, Dona Benedita estava fazendo uma live nesse instante maravilhosa. Eu estava assistindo antes da gente entrar também. Minha amiga, minha amiga. Muito amada. Ela, Antônio Pitanga, são pessoas que eu É, tenho aqui no meu coração. meus E, amigos. e sabe o que, que eu queria falar um pouquinho agora também? É, o senhor falou aí a palavra macumbeiro, né? Esse termo no Rio é muito usado, né? E Na de Bahia, alguma não. maneira se tornou uma palavra pejorativa, né? Relativo. Uhum. Na Bahia, isso é pesadão. Chama ninguém de... Não chama o povo de macumbeiro, não. Mas eu fico olhando assim, como é que o senhor lida com isso, assim, com essa nomenclatura, né? Com esse lugar mesmo de intolerância, né? O senhor que é um ativista, um lutador, um guerreiro nítido, né? Desbravador de caminhos, com uma história tão forte, e que em pleno 2020 a gente vive, né? Acabei de assistir uma entrevista, né? Que mais uma vez terreiros destruídos, né? E essa coisa horrorosa que a gente não sabe, né? Como acabar com isso, porque parece que só piora, né? Uhum. Então, assim, eu queria um pouco do seu olhar, do seu entendimento sobre isso, assim. O Sobre ser primeiro, macumbeiro, e ser macumbeiro de uma maneira leve, alegre, expressão, né? eu costumo dizer que sou de região de matriz africana, que é o que nós usamos também na Bahia, em todo o Brasil. Mas o termo macumbeiro, tem pessoas que falam desse termo sem ser agressivo, fala pelo Eu já me preconceito que nós acostumei com conhecemos. ele, não vou lhe mentir. E já se tornou uma coisa tão trivial ser Sim, macumbeiro de mas quando a pessoa matriz. fala isso, você primeiro desmonta dizendo o seguinte: macumbeiro era o cara que tocava um instrumento chamado macumba. Macumba, isso. Entendeu? Você está mal informado. Aí o cara já toma um susto, porque ele não sabe. Quando você diz isso, já desloca o cara. Né? Não, rapaz, macumbeiro eu não toco instrumento, eu não toco macumba. Macumbeiro é o cara que tocava lá um instrumento chamado macumba. Isso é a primeira coisa que você tem que saber lidar. A outra coisa, porque a coisa que é da ignorância. Mesmo dos amigos nossos, às vezes, né? É da ignorância. Né? Porque alguém criou esse termo, não é? Na literatura, nos jornais, chamadas macumba carioca. Né? Tem uma coisa que fala sobre isso, que vem do chamado dos zungus, e da casa de fortuna. Então, que é uma outra história. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é lidar. Eu vou ouvir o que o cara está dizendo e desmontar ele a partir daquilo que ele está falando e dar ele elementos para que ele pense. Agora, quando o cara é intolerante, é diferente. Porque a intolerância é crime. Eu não discordo da pessoa, eu discordo da atitude dela. É isso que nós temos que aprender também. Né? Porque a gente não pode generalizar. Exemplo, nós temos um problema com os neopentecostais. Muitos saíram, inclusive, da Umbanda e do Candomblé. Muitos. É uma disputa que tem a ver com o mercado também. Mas você não pode generalizar com todos os neopentecostais. Não pode generalizar. Então, no Rio, eu tenho aprendido a lidar dessa forma, até porque as pessoas da própria religião se identificam dessa forma também, às vezes de forma pejorativa. Às vezes está tão encalacrado na cabeça das pessoas nossas, né? É igual o exemplo grupo homossexual. Dizendo, fala sua bicha. Ao ele fazer isso, ele não percebe que é uma brincadeira, mas é um estereótipo. O fato de ele ser homossexual, ele é um ser humano que merece respeito e tal, não deve se aceitar ser vulgarizado e tratado com desrespeito. Né? Então, na religião também tem um pouco dela. É tão massacrada e foi historicamente, né, que, no fundo, as pessoas reproduzem com facilidade, com tranquilidade. Às vezes até no rito. Né? Você vê, eu costumo sempre dizer que na Bahia a gente chama de catiço, né?
no Rio já é diferente, mas a gente chama de catiço, né? Muita gente na Bahia não recebe, casa tradicional não recebe catiço, né? Eu sou feito numa casa tradicional lá em Maragogipe, não tem, virava no Guiã e no Herê e olhe lá, nem no Juntó. Tem lugar que vai só o Juntó e acabou. Você vê que eu sou tradicional mesmo, né? Fui criado numa casa extremamente tradicional. Sim. Quando você chega no Rio, você tem uma nova configuração, que eu não acho que é ruim, não, é boa essa nova configuração, mas o problema é como é que as pessoas se colocam adiante do seu sagrado e da sua representação das suas entidades. E outra coisa é a sociedade que nos olha de forma muito maléfica, porque você tem que observar que o preconceito e a intolerância religiosa ela está ligado justamente à construção da sociedade ocidental, quando eles dizem, no século XVIII, XIX, que é consolidado, que a África não tinha história, não tinha cultura, né? E não tinha civilização. Então, se na África não tem nada disso, os africanos que vieram para cá também não tinham. Então, esse é o pensamento até hoje. Isso está na mentalidade das pessoas, mesmo pessoas que são amigas nossas, são gente boa pra caramba. Quando você percebe que a lógica dele é isso, o que funciona é você ser cristão, que está ligado a uma visão ocidental, de organização, como se nós fôssemos desorganizados. Né? Mas quando você leva o cara, eu provoco isso com os religiosos cristãos, meu filho vai lá no Antigo Testamento, era consulta o oráculo e fazer ebó. Vai lá. Porque era a forma de você lidar com o sagrado. O Cristo, o Criador nunca apareceu para ninguém em forma de figura humana. Nunca apareceu. Era a força da natureza. Vai lá, vem Moisés. Nítido. Uma coisa é o Novo Testamento, que é mais ocidentalizado ainda a leitura do Novo Testamento. Então, se você não saber conhecer esses argumentos, você não sabe dar o argumento com o outro. Então, uma coisa eu não aceito certas falas do ponto de vista da religião. Eu tenho muito orgulho de ser um religioso e acho que o nosso pessoal tem que ser. Mas, às vezes, no nosso mesmo meio, eu vi aí uma coisa, um ataque que você gratuitamente sofreu, e quando você vê o ataque é de um cara que é da religião. Imagina. Eu já pedi até o pessoal aqui para rastrear, porque eu quero ver se conversa com ele. Como é que você pode fazer isso? É igual um negro, está aí agora, o cara que está na Fundação Palmares, esculhambando e vai dar um selo para quem foi acusado de racista e dizer que ele é vítima do movimento. Maluquice. Como é que o cara pensa nisso? Mas isso existe na sociedade, em geral. Então, nós temos que desconstruir essa narrativa. Mesmo no campo da arte. Né? Eu vejo isso também muito no campo da arte. Eu fico muito orgulhoso de ver você, a Rita Ribeiro, pessoas que cantam muita coisa voltada para nós, mas você vê que é tratado diferente do pessoal que é do gospel. Né? O gospel, como o gospel é um mercado, né? Um mercado amplo, eu até conversava com o pessoal da Globo sobre isso, né? Falei, mas Ivanita, eu falei, não, tem. Clara Nunes fez carreira justamente cantando isso, gente. No início era isso que se cantava. Né? O Martim da Vila gravou um disco sobre isso nos anos 70, 60, 70, fez o maior sucesso. Hoje já não se pode mais. Então hoje E nós o senhor estamos percebe limitando. que hoje é um assunto velado, né? Por mais que É, Clara tenha feito, que Martinho tenha feito, que Zeca tenha feito, isso não toca nas rádios, isso não vai para não, sim, por causa do peso, né? Muita gente pergunta assim, mas você nunca fez programa de fulano, mas você nunca fez programa de cicrano, mas por que você não toca em tal lugar? Não é uma pergunta difícil de se de responder. entender e responder. É meu repertório que incomoda, deve incomodar. Lá vem ela, aquela que canta para os orixás, né? Lá vem E ela, vai aquela perder que fala dos negros, dos africanos, dos ancestrais, né? Claro que tem a ver com isso. Acho que não tem só porque a gente vê outras cantoras negras em ascensão, né? Hoje no Brasil, mas não cantam esse repertório. O repertório já mudou, o repertório mudou, né? Se você observar, mudou. Mas nós temos que fazer um trabalho, eu penso dessa forma, que é dialogar cada vez mais, ampliando esse diálogo. A gente não pode fugir dele. Porque se você observar, a sociedade começa a se sentir muito incomodada. Porque a intolerância ela não só atinge as religiões de matriz africana, ela atinge a cultura afro-brasileira em geral. Em geral, com Ela certeza. atinge o samba, ela atinge a produção teatral, né? Em geral.
né? Porque que é uma disputa para fazer, porque o gospel é um mercado. A Sim, intolerância religiosa está ligada justamente a uma disputa de mercado econômico e de uma disputa de poder político. Ela não está colocada fora disso. Né? As pessoas acham que religião é maravilhosa e tal. Não, desde a reforma protestante, eu costumo dizer isso, por trás da reforma, além de ter uma nova forma de organização religiosa, que era a verdade, né? Se colocava contra o catolicismo e tal, mas trouxe ali também um projeto econômico, um projeto social e um projeto político. Isso é óbvio. Qualquer pessoa que estudou liberalismo vai entender isso. Agora, hoje, se você observar a intolerância, está virando isso. É o único grupo que conseguiu fidelizar o voto e consegue entrar nas áreas populares. Então, se nós não reagirmos de uma forma também mais inteligente, né? Eu estava vendo você cantar no início, aí eu estava aqui já pensando, né? Ele deve estar na live, nos assistindo na live, que eu falei com ele. Ele é meu aluno, inclusive, lá na universidade, né? O Kleber Lucas. Eu falei assim, não, eu vou botar ele e o Kleber Lucas para cantar. Entendeu? E o Kleber Lucas, ele foi perseguido justamente porque ele visita um candomblé que foi queimado comigo, o pessoal deu burdoada nele até dizer chega, e nós seguramos ele numa boa. Porque antes, nas comunidades, antes dessa onda toda, as crianças mesmo evangélicas comiam doce de corno damião, gente. Comia pois é. caruru. E agora porque não pode comer mais? Hoje nas Né? escolas você recebe uma notificação perguntando se a criança pode receber Pode ou ou não. não, Não, né? o mais engraçado é que o pastor pega o saco de corno Damião, diz que aquele ali é do demônio, não sei o que e tal, e dá um outro saco de doce. Aí eu faço a seguinte pergunta: ué, que eu saiba, Jesus não tem fábrica de doce, a fábrica é a mesma. Faz diferente. Que eu saiba é isso. Essa não vem do céu, esse doce vem do céu, não vem do céu. Então você É, vê a perversidade que você é um tem absurdo. em torno disso. Isso é uma perversidade. Mas nós temos que combater com inteligência, com firmeza, né? E aí a postura dos religiosos, que o candomblé tem uma coisa mais na Bahia, que é muito mais para dentro de casa. Né? Uma outra sacerdotisa que tinha uma expressão para fora. Acho que você resolver em casa resolve tudo. Não. Isso foi uma resistência importante. Mas hoje, se deixar, eles construíram o poder político. Sim, O risco está aí. Um discurso exatamente. fascista. Observe o que o presidente da República fala. Exatamente. Tá Ele mais do não que esconde claro que quer, que eles que estão quer nos dominando exterminar. tudo. Não esconde. Então tem que pensar muito nisso, com muita firmeza, com muita tranquilidade e exaltar a nossa cultura. Olha o que a escola de samba está passando aqui no Rio. Né? E o engraçado, eu até brincava com o pessoal aqui da Mangueira, então eu falei, mas vocês votaram nele, cara. Vocês acharam que ia ser diferente? Eu disse que não ia ser diferente. Para ele acaba o carnaval. Você não está entendendo? Isso é coisa do mundo. Não deu outra. Agora está todo mundo meio chateado e tal. Vocês têm que pensar. Ah, não, porque a esquerda não sei o que e tal. Mas, o cara aí, ó. Você viu o que é que deu. Fez tudo para poder derrotar a escola de samba. Faz tudo. É que, como tem muita coisa de outros interesses envolvidos, muita pressão popular, né? Por quê? Porque as escolas é o momento onde o Oxum brilha na avenida. Sim, Onde o Oxum brilha na avenida. Olha as onde escolas de Exu samba brilha na esse ano. avenida. Isso aí. Olha o que a escola está dizendo. Todas elas, uma falou da Lagoa do Abaeté, né, que ganhou, a outra falou do Joãozinho da Gomé. Eu saí na Grande Rio e na Mangueira. Mangueira tem que saber que é minha casa, inclusive e tal. Entendeu? Mas olha só, entendeu? Quem ganhou é o povo, foi o Oxum, né, e o Joãozinho da Goméia, o Eu não- Tata Londirá. Então, isso incomoda, porque a gente é perseguido o ano todo, aí no momento mais sublime, né? Com o maior tempo de televisão que você tem, no dia todo, quem brilha somos nós, entendeu? E a gente não tem um programa de rádio nosso, próprio, né, de televisão, para poder Exatamente. mostrar. Né? É justamente o que a gente quer, é o que a ancestralidade faz, o que o orixá faz. Aí eles ficam malucos, então os caras querem acabar com isso, porque isso é mercado. É mercado. Então, Eu você não tem que faço- entender intolerância. Não é uma coisa do religioso. Tolerância é diferente. É uma coisa que tem a ver com o poder político e com o interesse econômico. E Sim, é uma ameaça à democracia, né, e às liberdades. Hoje, todo mundo. O Jairo Pereira, que está morando aí na Bahia, né, já no Rio, ele faz um trabalho na década de 70, que ele alertava sobre isso, que esse crescimento neopentecostal ia ser o caminho para o fascismo. Quase ninguém acreditou nisso. Olha aí o resultado.
Aí agora os outros, não só nós, mas o teatro também está ameaçado, né? Tudo aquilo que não tem a ver com esse campo gospel, né? Pode observar isso, né? Está sofrendo ameaça. O Carnaval da Bahia vai sofrer ameaça, por enquanto não, por devido e tal, mas se bobear vai sofrer, porque aí Não, entra a já questão também, sofre, já está sofrendo, com sofrendo. certeza. Os caras têm dinheiro nas cervejarias, porque eles são maravilhosos, eles oram lá, mas eles têm, né, o dinheiro nas ações, né, de compração das empresas, né? Então as pessoas esquecem disso, entendeu? Então aí Eu, vira depressão, né? eu não me lembro a última vez que eu fui convidada para cantar no Carnaval da Bahia. Eu fui Entendeu? convidada para cantar nas Olimpíadas no Maracanã, pro mundo, representando o Brasil para o mundo todo. Mas na Bahia eu não me lembro a última vez que eu fui convidada para cantar no Carnaval. Esse ano eu cantei no Carnaval de Recife todos os dias, Tá. né? E que tem uma força muito grande, onde a cultura, né, negra é robusta ali, o É povo, robusto, é uma né, história muito importante. traz na mesmo assim, eu sinto pincado ali, né, a história do povo negro ali em Recife, em Pernambuco. Mas na Bahia eu sinto dizer e canto às vezes. A Dalgisa mandou dizer que a Bahia tá viva ainda lá, que a Bahia tá viva ainda lá. Será que a Bahia tá viva ainda lá? Porque eu acho que a Bahia está tão longe das suas origens, das suas raízes, da sua força, da sua cultura. E falo que temos grandes, né, Grande. artistas, atores, diretores, pessoas, né? E eu vejo, assim, quando eu chego em Salvador, às vezes eu falo, meu Deus, onde está, né? Os blocos Onde afros está? aí agora, os Oi? blocos afros passaram sufoco. O Ileaê, o Olodum, passou um Sim, sufoco tudo sem patrocínio. sem Eu nunca tive, patrocínio. eu fiz o santo de casa durante muitos anos, mais de 8, 9 anos. Eu nunca tive um patrocínio, sabe? Não. Tudo sem patrocínio. A gente faz na garra, na guerra, porque a gente, né, não esmorece. Mas a realidade mesmo é essa, não tem outra. Eu me lembro que quando eu, enfim, fui para a Universal Music, eu tive um anjo de guarda lá, de um homem que estava realmente interessado na cultura popular. Né? Porque há muito pouco tempo alguém me falou assim: esquece esse projeto não vai ser vendido, ninguém vai ter interesse em cultura popular. Eu falei assim: meu Deus, todo o dinheiro que eu tinha investido nesse projeto. E aí, poucos meses depois, o presidente da Universal, Antônio Éboli, que foi realmente uma luz, assim, um farol. Ele falou assim: não, Marina, eu quero o santo de casa. E esse projeto vai ser um projeto seu atemporal. Você vai fazer ele para o resto da sua vida. Eu fiquei na Universal, sei lá, 6 anos, 7 anos. E teve um ano que eu fiz um disco e eles me chamaram, depois de Clara, né? Depois da gente fazer o Ser de Luz, que foi um sucesso, viajamos o Brasil todo, aquela comoção que foi viver, né, a história de Clara e Claro. rememorar com as pastoras da Portela no palco, aquela coisa linda, né? Fizemos uma linda turnê no Brasil e aí vamos fazer um novo trabalho, né? E aí eu ouvi de um certo diretor artístico nesse momento que a gente ia tirar as corimbas. Eu falei, como assim tirar as Mas, corimbas? assim, Muito prazer. Como assim? é, Quem pediu isso? Aí eu como sou uma baiana, né? Peço licença, mas não deixo de entrar. é, Carrego, é para tirar as corimbas do disco. Ele disse, de jeito nenhum. Como? Se é seu público, se é tudo que você conquistou, tá aí à frente disso. De jeito nenhum. Ou seja, até nisso a gente vê que tem, entendeu? Ah, mas tirar as corimbas. Ah, não, você precisa abrir o leque. Eu nunca me esqueço disso. Abrir o leque é parar de cantar, é trocar o repertório, é parar jogar de falar de fora. orixá. Ó, Sim, tá sim. bom, tira esse negócio aí que tá na hora de modernizar. Você vai fazer um samba mais ali, São Paulo, um negócio mais popular. Eu falei, eu não, só faço com minha banda da Bahia. Ah, mas é caro. Não, mas eu só faço com minha banda da Bahia. Tá aí. Ah, mas não, mas eu só faço com minha banda da Bahia. Então, assim,
é preciso ser Firme, valente, sabe? firme. E ficar atento e forte, porque a todo momento a gente está sujeito às coisas tomarem outro rumo se a gente não tiver pulso firme, né? Por quê? Porque é caro, mas é o conceito do meu trabalho. O sotaque do meu trabalho está nos tambores, na curimba da Bahia. E eu sou uma artista que preserva as minhas raízes. Eu venho para isso. Lógico, se um dia eu quiser gravar uma música, um show e tiver na minha vontade, na minha essência, no meu coração de fazer um show cantando uma outra coisa, eu vou fazer porque eu sou livre, sou alforriada e eu tenho liberdade, sou dona do meu destino, da minha voz, eu vou cantar. Mas naquele momento eu queria fazer a minha história com o meu povo, com a minha gente, né? Pessoas que estão comigo há 20 anos. Então, está na hora da gente trazer a minha verdade, a minha essência. Vai tirar. Eu nem sabia o que era ainda esse termo, tirar as curimbas. Eu falei, o que é tirar as curimbas? Tirar as curimbas. Ele não vai. Mas é interessante, eu também acho que o pessoal nosso tem que ter uma consciência também de prestigiar essa arte. Esse é um problema também que nós temos na comunidade negra. Por exemplo, onde eu participei de uma live com muita gente, de 6 horas a live, foi uma live grande, com relação à solidariedade à família do menino João Pedro, que foi assassinado aqui, Sim. justamente em São Gonçalo, né? Então, Uhum. participei da live, muitos coletivos negros importantes, né, do Brasil todo. Todo mundo Sim. gravou vídeo, mandou. Eles falando, e todo mundo faz um bom discurso político. Mas tem que entender que o discurso político social ele também tem a ver com a questão de mercado, gente. Então, se nós não apoiarmos, não adianta a gente só ser solidário ou dizer que é legal, ou antes. Se você não prestigiar os artistas negros, que estão nesse campo popular, que canta a nossa identidade, a nossa cultura, não dá certo. Então, o pessoal precisa deslocar e entender isso. E a esquerda tem que aprender, em dado momento, né, que isso não é entretenimento, isso é uma política de apoio. Né? Então, ela tem que ter uma política de apoio. Às vezes a gente vota no candidato, porque é de esquerda, progressista, nosso e tal, e a relação conosco não é tão tranquila. Não é tão tranquilo, também é de subalternidade, também é de entretenimento. Né? Então, tem que ser uma política muito clara com relação a isso. Por que não prestigiar, de fato, a cultura nacional e popular, afropopular, que eu costumo dizer que é o afropopular? Porque você só vai conseguir criar uma onda contrária a tudo isso, ou dar um limite a tudo isso, quando você der força para essas expressões, Exatamente. para Quando você esses artistas. faz, Entendeu? Então, eu acho que é isso que tem que acontecer. Por isso que, se você ver, nós tínhamos um projeto chamado Camélia da Liberdade, na época do governo Lula e tal, depois da Petrobras. Só cantava pessoas como você e sambista. Todo mundo tem uma boa relação comigo por isso. Não, ainda dizer mais, pessoal, né? Martinho é muito meu amigo, eu lembro. Não. É o cachê deles, cara, porque a Petrobras está bancando, então é o cachê do cara. Não vai resgatar. Uma coisa é quando é movimento social, que a gente está tudo duro, aí tu pede, por favor, e o cara vai. Fora disso, não. A Camélia era justamente isso, era a cultura, a identidade, era a premiação para a comunidade, para o povo da religião, e cantava nossas coisas. São de Roda. Eu levei o pessoal de São de São Francisco do Conde, que o meu primo Tchuri, o Jorge, né, que é daí de São Francisco do Conde, trabalha com o pessoal do Samba de Roda em São Francisco do Conde. Trouxe os meninos, o povo lá, para poder se apresentar no Canecão. Sabe o que é no Canecão? Os caras foram se apresentar no Canecão, com toda a pompa. Porque você tem que prestigiar. Se você não prestigia como uma política, não dá certo. Então, nós temos que ter, agora mesmo, eu estou cuidando de um projeto de audiovisual, foi justamente um fato como esse, a partir de uma crise. Né? Eu fiz uma proposta, né? E aí eu disse para o pessoal nosso que está trabalhando, vamos apresentar agora, na semana que vem, serão 10 episódios sobre a história do movimento negro, da luta dos negros no Brasil. Isso nunca houve, né, no audiovisual. E ficou muito claro disso para todo mundo. Só música da nossa turma. Entendeu? Do documentário. Porque isso vende. Na verdade, é isso. Quando você coloca no documentário, é porque vende. Entendeu? Então tem que ser a música da nossa tropa. Porque os caras, quando fazem documentário deles, é isso que eles fazem. Entendeu? Vende disco, gente.
Então, eu acho que nós vamos ter chance. Para você ter uma noção, eu escolhi uma produtora nossa, né, com uma menina da Bahia, inclusive ela mora no Rio, mas está aí na Bahia. O diretor é nosso, que é o Joelzito, né, gente nossa, e o roteirista é o Paulo Lins, né? É só a turma nossa, entendeu? Porque eu não sou muito desse campo, embora eu sou músico, porque a gente sabe que eu sou músico, porque na Escola 15, no internato, eu aprendi a tocar clarinete, né? E percussão. Mas não toca há muitos anos, mas eu tenho que ter essa sensibilidade. Sensibilidade, né? Sempre tudo que nós fazemos tem que ter arte, né? Na caminhada é a mesma coisa, é só a nossa rapaziada, entendeu? Claro, canta as outras expressões religiosas, os budistas vão lá, tocam o tambor, o Hare Krishna toca o pandeirinho deles, né? Numa boa, todo mundo vai. Mas o show principal é a nossa turma, né? É a Margarete, é isso, era o Arlindinho Cruz. Então, nós temos que criar um espaço de força para aquilo que nós fazemos. Senão não adianta, senão você acaba lutando sozinho. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Eu tenho dito isso para nossa galera. Não vai. E até para poder construir, né, eu tenho conversado muito com o Altair Veloso, que fez uma obra fantástica, né, o Alabê de Minha Jerusalém, Jerusalém. né, Maravilhoso uma ópera afro, muito meu amigo também. Então, eu tenho também. dito para a galera, é um pouco isso, né? E tem que criar uma onda também de fortalecer as nossas representações políticas. Porque o nosso problema é que a nossa representação é muito fraca. Você vê, os neopentecostais cresceram muito. Qual é a nossa? Né? Aí na Bahia se perdeu o Luiz, que era lá de Maragogipe, né? O famoso Luiz Operário, que era militante do MNU. Então você perde. Né? Você tem a Olívia aí, que pode, né? Agora viu uma Reis que ia ser candidata, acaba, o pessoal não deu, com mulher negra, escolheram outra, né? O pessoal acaba escolhendo aquele mais lhe convém. Né? Até sei que a major escolhida, eu sei que ela também é do Santo, porque eu tive com ela aí na Bahia algumas vezes, mas o problema é o campo popular, né? Uma onda que começou com o vovô do Ilê, né? E fazer uma disputa para escolher um candidato preto para a cidade, vai acabar até tendo, mas qual é a política que ela vai implementar? Essa é a primeira pergunta. Qual é a política para o carnaval? Né? Qual é a sua relação com os blocos afro? Com quem canta a nossa cultura? Esse é um detalhe que tem que ser negociado já de cara, entendeu? Se não tiver uma política que vai para essa direção, não adianta. Aí o discurso é maravilhoso e tal, mas não nos serve. Então, acho que nós temos uma fraqueza na hora de se colocar diante desse cenário político, que é um problema para nós. Né? Porque tem os nossos de esquerda, que é maravilhoso, né? Os candidatos de classe média alta, que vêm da geração 68, que são muito bem, são parceiros, né? Mas nem sempre é o fundamental. Ok? Exemplo, o Gil sempre nos deu autorização para usar a música dele na caminhada. Nunca se negou. Sempre é um cara muito comprometido, né? Ele até muito carinhoso comigo. A última vez que eu estive com ele até mesmo me deu um beijinho na testa, né? Carinhoso, né? Tem gente porque não parece nada. Às vezes você vê, até hoje foi um exemplo você falando isso. Eu, às vezes, acho que ninguém está prestando atenção no que eu estou fazendo, mas o povo sabe. Entendeu? Eu até brinco assim: o cara sabe, o pessoal sabe que tem um cara de branco que usa um chapeuzinho. Entendeu? Às vezes o povo não sabe nem o nome, mas sabe que tem o cara. Tem o cara. Então, você, embora eu não tenha nem sei, por exemplo, nunca conversei diretamente com Caetano, né? Com esse pessoal, até um dia eu queria até. Porque tinha uma prima dele, que era a família de vocês aqui, que era a promotora, a procuradora Tânia Maria. Ela foi uma gigante na luta contra a intolerância religiosa. Tânia Maria Salles. A prima, aqui no Rio, ela era promotora, fez um enfrentamento contra o grupo de extermínio, lá na Baixada Fluminense, em Caxias, e foi uma das primeiras pessoas a fazer o relatório contra a intolerância religiosa. Ela faleceu, morreu de câncer. Né? E era do Santo, uma mulher de Ançã, baiana, né? Retada, né? De Ançã. Então, às vezes, precisa que nesse campo o nosso pessoal dialogue mais entre si, que às vezes não dialoga entre si. Né? Os artistas estão para um campo, nós estamos para o outro campo, o outro está no outro campo. Tem que se unir. Se não se unir, vai sempre ter nas negociações, quando você for ver, o dinheiro vai para outro lugar e não vai para onde fortalece a chamada cultura popular. Ela vai acabar desaparecendo. Exatamente. Por isso o santo de casa, porque era justamente esse contraponto do santo de casa que não faz milagre. Eu ouvia muito dizer isso quando eu estava na Bahia. Dizia, você vai ter que ir embora para o Rio de Janeiro, a Bahia não te reconhece. Eu dizia, não,
eu vou fazer a minha história na Bahia, né? E sempre fui uma artista independente. Depois de 15 anos de carreira foi que eu fui para uma multinacional. E ainda assim com liberdade, decidindo, escolhendo aquilo que eu preciso cantar. Venho aqui com uma missão, não estou aqui a passeio, como eu sempre falo, entendeu? Não vou permitir que depois de tanta luta, de tanta resistência, de tanta resiliência, né? Eu que fui uma mulher, tem um amigo que diz, você é, uma guerreira, um exército de uma guerreira só, não é isso? Então, você desbravou sozinha essa história aí, então você não pode, eu não podia deixar essa história no meio do caminho até que eu realmente, né, sentisse que a minha missão estava realmente cumprida na Bahia, né? Mas, assim como a minha ida para o Rio de Janeiro foi um presente, tantos encontros, né, e tanta coisa importante que aconteceu comigo, assim como o seu encontro, seu reencontro com a Nigéria também, né, e o seu reencontro com essa Bahia que está aí em você, né, é tudo isso que faz a gente ter mais força para seguir, para acreditar a cada dia em tudo isso aqui que a gente está resenhando hoje, né? Certeza, com certeza. Com certeza. Orumilá sabe o caminho que nos dá. Eu não tenho dúvida disso. Eu quero. Eles acham que vão nos destruir, mas não vão, não. Sim, Não vão nos destruir. Com certeza não vão. Eu não tenho dúvida que depois desse cenário todo que nós estamos vivendo no Brasil, de tanta intolerância, tanto fascismo, tanto genocídio da juventude negra, da forma como irresponsável como estão tratando esse momento, né? com Uma certeza. doença como essa. Eu tenho pedido ao nosso pessoal que fique em casa, não vá atrás dessa conversa maluca que essa galera está aí, não. Essa irresponsabilidade que só pensa no lucro, né? Não Exa- pensa no ser humano. Exatamente. Nós vamos sair fortalecidos. Eu não tenho dúvida que esse ódio, essa violência, essa irresponsabilidade, esse fascismo, não vai durar muito tempo, não. O Achei. Milagre sempre nos dá caminho, e isso está você vê que até esse momento todo mundo está sendo obrigado a pensar no outro. Sim, Você vê como é que todo mundo é muito frágil. sim. Não é? Eu costumo dizer que essa doença até ela veio não pelos os setores que o pessoal acha que é marginalizado, não veio de nenhuma comunidade pobre. Veio de setores altos da sociedade e quem está sofrendo somos nós. Até isso, Exatamente. como lição. Mas eu acho que vai ficar, fica sempre uma reflexão. Eu acredito que não dá nesse momento, vocês estão aí pensando, estão sendo, agora tendo que descobrir a família, tendo que falar com a família. Todo mundo É, só brigava, né? Cada vez mais as pessoas não estão tendo que se reconhecer. O Ludumar é sábio, o Criador é sábio. sim, sim. Não é o que o Shampoo homem tá no está céu. dizendo. Tá falando Ele é aqui com a sábio, gente agora. Estou ele ouvindo, é sábio. né? Nós vamos sair muito mais forte desse processo, eu não tenho dúvida disso. Muito mais forte. Axé, eu peço sua bênção, viu? O meu Vamos lá, te sagrado abençoe. abraça o seu sagrado, louva e respeita a sua história, sua ancestralidade, os nossos mais velhos. E eu quero aqui te agradecer acima de tudo, viu? Pela sua generosidade, por essa Né? luz aí, por esse farol que você veio nos trazer. Pedir a sua bênção, que você abençoe a todos nós, do jeito que seu Orumilá, coração sentir. que Orumilá, que Obatalá, que Oxoguié, Oxum e Iemanjá, nos abençoe a todos, nos dê caminho, que nos dê muita paciência e serenidade para a gente saber lidar com um momento como esse. E que Exu vá na frente e algum nos dê vitória sobre essa doença, sobre tudo isso que nós estamos passando. Eu tenho certeza que os nossos ancestros não vão nos abandonar, não nos abandonarão nunca, e vão nos dar um caminho de prosperidade, de saúde, e vamos sair cada vez mais fortalecidos para enfrentar e construir uma sociedade mais democrática, livre, né? E onde haja o respeito e a intolerância religiosa não tenha lugar. Axé e um abraço para todo mundo. Axé, gratidão, viu? Um Nada. forte Tamo um juntos. Pode abraço dado de bom de coração. É mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração. É mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Muito Ei, bom. coisa boa.
Fica com Muito. Deus. Oxum, minha mãe te abençoe. Axé, axé. Ei, coisa boa, coisa boa. Que assim seja. Minha gente, eu não sei se vocês estão escutando daí, mas aqui, ó, Xangô falando alto pra gente ouvir, sabe? Meu coração batendo forte. O fogo de Xangô aqui do meu lado. E ele fazendo acontecer a sua justiça, a sua misericórdia, nos trazendo luz, força, axé, né? Abundância de coisas boas. Que coisa boa, que conversa boa, que resenha boa, né? Tão bom. Eu fiquei muito pensando nisso assim, porque às vezes a gente faz as coisas por impulso, né? E quando eu convidei o doutor Ivani, né? Ele prontamente falou, pá, esse é um abraço dado de bom coração. E ainda caiu numa quarta-feira, né? Uma conversa tão esclarecedora, tão boa para vocês guardarem, para que eu possa guardar também dentro de mim. E é isso, minha gente. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, viu? Essa resenha está rendendo, que nem eu imaginava o quanto. Junho está chegando, se preparem que vai ter as cantigas para Toninho, que Padre Alfredo me fez esse convite tão abençoado, generoso, de levar a trezena de Santo Antônio para dentro da casa de vocês. Então a gente vai rezar os 13 dias. Cada dia ele vai trazer um convidado e eu vou estar participando também desse momento. A gente que reza a trezena de Santo Antônio, a gente que tem essa tradição e a gente tem muito o que agradecer, né? Então fiquem atentos aí às cantigas de Tonhão, adorei o nome, viu? Se milagres desejai, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Eita, meu Santo Antônio querido, Ogum, meu pai, meu amigo. No instante eu estava ali, agradecendo a ele, né? Ele que jamais me abandonou nessa vida. Esteve sempre comigo e assim estará para sempre. Eu desejo que vocês estejam bem, viu? Que tenha sido positivo para mim. Fiquem atentos amanhã, porque eu vou estar também na live no Sá de Quinta, né? Com as pastoras do Rosário. Eu vou participar com elas também. Começou a travar, foi? E deixa eu desativar aqui para falar. E amanhã eu converso com Grace Carvalho, que é uma super linda mulher, uma top model, filha de Oxóssi. Eu fiquei muito feliz dela ter aceito o meu convite. Eu vou conversar com uma cristã, que é minha amiga, irmã do coração, uma pessoa que me recebeu em todos os braços, coração, alma, espírito, no Rio de Janeiro, Anita Carvalho. E mais tarde,
Eu vou conversar com o Papa da Aromaterapia. Pronto, falei. André Ferraz. E para compartilhar com vocês um pouco desse bem que a aromaterapia tem feito na minha vida, tá? Eu quero dividir com vocês, falar o quanto isso tem sido providencial, curador, tá? E eu posso dizer que ele é uma pessoa muito iluminada e que vai trazer também muita coisa, muita informação importante para vocês nesse momento. Tá joia? Salve Xangô. Fiquei pensando no que cantar para ele. Mas meu pai São João Batista Xangô é o dono do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, que caia essa pedreira sobre mim. Meu pai São João Batista é Xangô. Pai São João, Xangô, menino, da fogueira de São João, tome conta do destino, Xangô. Pois é, Padre Lázaro vai ser convidado. Tomara que ele possa, né? Porque, enfim, às vezes não dá. Tá? Antes que comece a travar. E agradecer a Deus por esse dia de hoje, por esse momento, por essa hora sagrada. Que vocês fiquem em paz, em casa, quem puder, tá? Com muita abundância de tudo que é bom na vida de vocês. Beijos. Até amanhã. Ativem as notificações, tá? Eu já vou me embora para minha aldeia. Eu já vou me embora, camarada, para Juremeira. Eu jazia, Maiangolê, Maiangolá. Lá tem 7 estrelas, são 7 os caminhos, todos levam a Deus, camarada. Nunca tô sozinho. Fiquem com Deus, minha gente. Até amanhã.